Eu recebi uma mensagem via WhatsApp, né, perguntando: a comunicação não violenta pode ajudar numa reconciliação amorosa? Pois é, eu vou contar aqui para vocês a história da Fernanda e do José. Essa é uma história real, porém com nomes fictícios. Então, o que aconteceu que a Fernanda entrou em contato comigo, né? Uma facilitadora de comunicação não violenta. Bom, a Fernanda disse para mim que ela tinha um relacionamento já de 4 anos com o José e esse relacionamento acabava tendo altos e baixos devido aos ruídos de comunicação. A forma como a Fernanda se comunicava com o José, isso estava complicando a questão da relação, segundo ela, né? Então, assim, ela trouxe que virava e mexia, ela acabava acusando, culpando ou apontando o dedo. E com o tempo isso foi tendo desgaste e aí a relação foi esfriando e aí o José acabou se afastando e eles acabaram terminando, né? E aí o que aconteceu? A Fernanda ficou um tempo sozinha, depois de 2 meses ela resolveu chamar o José para uma nova conversa, né? Eles acertaram ali os ponteiros, renovaram os votos e decidiram continuar, porque ambos queriam a relação, tá? Isso é muito importante. E aí a Fernanda falou comigo porque ela não quer mais meter os pés entre as mãos, né? E o que seria isso? Que condutas ela poderia ter de agora em diante para preservar a qualidade da relação, né? De que forma poderia ser conduzido isso? A comunicação não violenta, ela contribui muito no fortalecimento dos vínculos, né? Tanto pessoais quanto profissionais, em você estabelecer uma melhor relação de confiança, em você poder expressar de uma forma mais autêntica. E o legal da comunicação não violenta é que esse conhecimento foi todo sistematizado e ele tem uma estrutura em passos para você conseguir expressar de uma forma mais autêntica a questão que você está vendo, né? O que está acontecendo, você poder falar dos seus sentimentos, né? Colocar para o outro aquilo que é importante para você e poder pedir de forma clara e específica, porque normalmente a gente não sabe pedir. E uma outra coisa muito bacana da comunicação não violenta é que ela ajuda a gente a ser mais compassivo com a gente, né? A gente a aprender a se acolher mais, a se aceitar e também ser mais compassivo com o outro. E com esse movimento, né, dentro desses pilares, isso vai fazer com que a gente consiga estabelecer melhores relações por meio da nossa comunicação, né? Então a Fernanda estava comentando comigo que o José, ela entrava em contato com o José respondia dias sim, dias não, e a cada vez que ela sentia um certo distanciamento, aquilo para ela gerava um turbilhão de pensamentos, né? Naquele momento em que ela mandava uma mensagem para o José acabava não respondendo, e isso passava a ser recorrente, maior a desconfiança dela, né? Então vinham aqueles pensamentos: poxa, ele deve estar com outra mulher, né? Ai, o José não quer mais nada comigo, ele não gosta mais de mim. Ah, porque o José sempre agiu assim e sempre vai agir assim. E ficava isso, fica, né? Esse turbilhão na cabeça dela ficava, e agora, devido a essa nova chance para o relacionamento, ela quer olhar para isso, porque ela sabe que se continuar com isso, a relação não vai prosperar, né? E ela quer muito que essa relação prospere, porque o principal, gente, de um relacionamento, a primeira pessoa que a gente tem que comunicar bem é com a gente, né? Então ela perguntou para mim: Ana, o que eu poderia fazer para conduzir melhor isso, a hora que vem esse turbilhão de pensamentos e que eu não sei lidar? Então, o que eu posso falar para Fernanda e para vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, tá? Naquele momento que aconteceu alguma coisa e que irritou você, tá? Gente, a grande questão é aquilo que eu fico falando para mim, né? A hora que irritou lá a Fernanda, a situação do José não responder, quais foram os pensamentos que vieram, né? Ah, ele deve estar com outra mulher,
né? Ele não gosta mais de mim como ele gostava antes. Ah, o José sempre faz isso e sempre vai continuar fazendo, né? Então, a hora que começar esse turbilhão interno, para, literalmente para e você vai sentar. Vocês estão vendo? Eu tô sentada aqui, tá? Vocês vão sentar e respirar, tá? Sentir o seu corpo físico, sente o seu corpo físico apoiado onde você está, alinha a coluna, fecha os olhos e inspira e expira e vai fazendo esse movimento. Vai continuar vindo aquele turbilhão de pensamentos que ele vai formando um looping, tá? Porque quando vai juntando esses trocentos pensamentos, vão formando outras emoções e sentimentos, e isso vai gerando um emaranhado de coisas. É por isso que as pessoas têm os rompantes, tá? Então é o seguinte, você respirou, pega um papel e anota todos esses pensamentos que estão vindo na sua mente, né? Ah, ele deve estar com outra mulher. Ah, ele não gosta mais de mim como ele gostava antes. Ah, ele é assim mesmo, ele não vai mudar. E anota tudo e continua respirando. À medida que você vai colocando para o papel, você vai depois voltar e ler essa lista que vocês anotaram e lê e valida, checa, isso é verdadeiro ou é falso, né? Então, por exemplo, quando a Fernanda, ela leu lá que ele deveria estar com outra mulher, o José é um cara super presente, ela sabe como que funciona a rotina do José, né? O José o tempo todo, ele faz movimentos assim, muito tranquilos, então ela começou a ver que aquilo não tinha fundamento, então assim, aquilo que for falso, vai vendo que não tem nada a ver, era muito mais uma suposição, uma interpretação do que um fato real, tá? Daí a hora que a Fernanda olhou tudo isso, ela começou a se sentir mais aliviada, porque ela começou a se dar conta que aquilo não era real, que era mais coisas da cabeça dela do que era aquilo, né? Porque naquele momento que vieram aqueles pensamentos, ela foi percebendo os sentimentos de raiva, de frustração, né, de angústia, de tristeza, porque eles vão diminuindo. E a hora que foi diminuindo, que ela foi sentindo esse alívio, o que a Fernanda fez? Ela escolheu fazer alguma coisa em que ela se sentisse bem. No caso, a Fernanda tem 2 filhos. E aí ela pensou, poxa, que tal assistir aquela série predileta minha e das crianças neste momento agora? Ela foi fazer outra coisa, né? E aí, a hora que ela foi fazer outra coisa, a coisa foi tomando um outro rumo, ela foi acalmando, tal. Tudo o quê? Esperando o momento mais oportuno para falar com José. E quando José respondeu a mensagem dela, ela já estava mais tranquila, tinha mais clareza para daí então conversar com ele, né? Abrir um espaço para uma conversa, para um diálogo, checar aquilo que tinha acontecido, entender o que aconteceu com ele, que fez com que ele não tivesse dando aquele retorno que ela gostaria, também pedindo de uma forma mais clara aquilo que era importante para ela também e chegando num acordo. Pois é, gente, a comunicação não violenta, quando as duas pessoas elas querem, quando elas têm essa abertura para essa conversa, né? Os dois estão dispostos, mesmo que às vezes o outro não tá muito aí, mas você vai devagarzinho, checando, conversando, né? E a pessoa, à medida que ela for abrindo, vocês vão estabelecendo novos acordos. E aí a coisa pode acontecer de uma outra forma e que possa ser boa para ambos, né? Isso é a comunicação não violenta, é a gente conectar para enriquecer as nossas vidas, é a gente estabelecer bons vínculos, bons laços, né? E eu desejo que a Fernanda e o José, né, nessa renovação de votos possam ser muito felizes e que a comunicação não violenta possa contribuir na vida de vocês.